Bom dia, gente querida. É um prazer poder cumprimentar vocês mais uma vez, começando o dia ao lado de Cristo, ao lado de vocês também. São 5 horas e 38 minutos, é o nosso horário da Sala 57. E mais uma vez abrir a Bíblia e refletirmos sobre um ponto que é muito importante, que é sobre o nosso estilo de vida. Como foi falado ontem, a gente não pode esquecer de que quando nós falamos do estilo de vida, que nós fazemos é consequência daquilo que Cristo já fez em nossa vida. Cristo nos amou, Cristo nos aceitou, Cristo nos transformou e Cristo fez uma obra que não deixou a nossa condição como estava. A vida em Cristo não é uma vida melhorada, a vida em Cristo é vida transformada. Nunca se esqueça disso. A vida em Cristo não é vida melhorada, é muito mais do que isso. A vida em Cristo é vida transformada. E quando ele transforma essa nossa vida, ele trabalha de uma forma assim tremenda. E nós o temos então como Senhor e temos também como Salvador da nossa vida. E esse Cristo que salva e esse Cristo que lidera a nossa vida, ele deve governar todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões. Então, o tema de hoje, continuando o que nós começamos ontem, é sobre o estilo de vida de uma forma muito mais específica, sobre aquilo que nós falamos sobre ornamentos e uso também de joias. Ontem nós tratamos um pouco sobre joias do Antigo Testamento e agora nós vamos para o Novo Testamento e vamos aqui entender que existe uma certa semelhança entre aquilo que é apresentado no Antigo Testamento e no Novo Testamento quando se trata quando se trata desse tema. Espero que, pela graça de Deus, esse tema possa ser útil para você, possa trazer alguns esclarecimentos para você. E na quarta-feira a gente retorna com a conclusão do livro O Grande Conflito, e há quase 2 anos a gente está aqui estudando capítulo por capítulo. Bem, vamos lá. Quando nós falamos sobre o uso de joias no Novo Testamento, o que nós vamos considerar? Nós vamos considerar, em primeiro lugar, claro, quando você abre a Bíblia, por exemplo, em 1 Timóteo 2,9, se você tiver a sua Bíblia, por favor, vamos ao texto, Paulo menciona isso a Timóteo, né, como a espécie de um adorno. Adorno, ornamento, é praticamente a mesma coisa quando se fala no contexto bíblico de joias. E aqui nós vamos encontrar em 1 Timóteo, no capítulo número 2, versículo número 9, Paulo dizendo o seguinte, veja o que Paulo fala. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, né, que gasta muito caro. Então, Paulo aqui está falando da simplicidade da vida cristã. E quando Paulo fala dessa simplicidade dessa vida cristã, ele praticamente usa argumentos muito parecidos com o de Pedro, falando de que tipo de recursos nós devemos ter, ou que tipo de recursos nós devemos ter para, para chamar a atenção, não para nós mesmos, mas para os nossos valores e também para aquilo que nós cremos. Então, Pedro, a gente vai posteriormente para Pedro, no capítulo número 3, na primeira Pedro, carta de Pedro, nós vamos encontrar Pedro também falando um pouco sobre esse uso do adorno. Então, Pedro e Paulo, eles têm assim, um pensamento muito parecido quando se fala, e deveria, claro, ter, é, quando se fala do uso de joias, ou seja, na Bíblia não existe principalmente no Novo Testamento, uma exposição que incentive ao uso de joias. E nós vamos ver isso aqui agora. Interessante que quando você fala de joias, a gente entende que a joias também se aplica como uma espécie de adorno quando se descreve a Nova Jerusalém. A cidade é descrita como a rainha que vai se casar, e com a utilização de imagens nupciais, ela é descrita como a noiva adornada para o seu esposo. E aqui o uso de ouro, de prata e custosas pedras na construção e no adorno de edifícios parece ter sido uma prática comum no tempo de Paulo, como a gente vê em 1 Coríntios capítulo número 3 e versículo de número 12. Agora,
Um outro uso que era muito comum, aliás, perdão, não era tão comum, mas existia também no Novo Testamento, era as joias como uma espécie de moeda. Então, naquele período também, as moedas de ouro já existiam e eram usadas como dinheiro. Então, a gente vai perceber isso muito claro quando Zaqueu faz a promessa de dar dinheiro, quando aquele coxo está ali na porta do templo e Pedro diz: Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Aquilo ali também se referia a dinheiro, a uma moeda. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que parece que o significado de joias como moeda de troca, já não estava existindo mais como uma moeda comercial. A expressão prata e ouro era usada do mesmo modo como usamos o termo dinheiro. Entretanto, quando você vai para 1 Pedro 1,18, a frase poderia referir-se a objetos de prata, possivelmente na forma de joias usados em transações comerciais no contexto do resgate também de escravos. Ou seja, naquela época, os escravos não somente os escravos eram adquiridos como moedas, mas também os escravos eram comprados com o uso também de joias. Uma outra evidência que nós podemos encontrar, primeiro como ornamentos, depois como uma espécie de moeda, mas também ah, as joias teriam um aspecto interessante porque revelavam um certo status da pessoa. Então, a partir do momento em que ela usava joias, ela dizia em que posição ela estava. Isso é muito claro com Tiago 2,2, quando diz assim: com anéis de ouro nos dedos, em contraste com o pobre, ou seja, aquilo que o rico possuía e colocava no seu corpo, ele já dava uma distinção de que classe social ele pertencia, sugerindo que as joias que ele usa o identificam como uma pessoa rica. E ele automaticamente prossegue rejeitando e condenando a discriminação entre os crentes com base nas riquezas materiais. Então, esse símbolo de status que nós encontramos em Tiago, no capítulo 2, no versículo de número 2, também nós podemos encontrar é, em Apocalipse, no capítulo número 12, e também em Apocalipse, no capítulo de número 17. Então, em ambos os capítulos, é possível encontrar aqui também esse tipo de descrição, um tipo de símbolo de status social. Muitas vezes nós colocamos o capítulo número 17 como uma evidência de apostasia, mas é preferível compreender primeiramente o texto de Apocalipse 17, não como um aspecto apenas de apostasia ou de prostituição, mas entender que aquela mulher ela demonstrava as riquezas que existiam ali em Babilônia. Aí está uma imagem, capítulo número 12, e essa mulher também está utilizando uma coroa e ela tem um significado apenas apontando para o testemunho dos apóstolos. O Antigo Testamento reflete a sua revelação, né, na lua, na luz que não tem, a lua não tem luz própria, mas reflete aquilo que estava, a luz do sol que reflete os ensinamentos do Antigo Testamento. Então, quando você faz esse paralelo, é muito importante descrever que ambas sim utilizavam, só que quando você olha para a mulher que estava usando essa coroa de 12 estrelas, ela apenas está utilizando algo que é simbólico, no sentido de que ali representava a, a, a presença, os ensinamentos dos apóstolos. E quando você vai para o capítulo 17, ali há uma descrição de uma espécie de status. Também a gente vai perceber que quando você vai para o Novo Testamento, você vai perceber que a experiência do filho pródigo também aponta para essa busca de um status também que foi perdido. Então, quando você olha para a experiência do filho que saiu de casa, então esse filho saiu de casa, ele ficou um tempão fora de casa, e quando esse filho ele retorna para casa, a primeira coisa que o pai faz é justamente dar para o filho a oportunidade de voltar para casa, mas também devolver para ele o status que havia sido perdido. Ou seja, o que é que o pai faz no momento que o filho ele
ele retorna para casa, no momento que ele cruza o portão de casa. O pai diz que ele é um filho bem-vindo, que ele é um filho amado, embora os conceitos do filho não sejam esses, porque para o filho ele queria ser apenas um empregado, ele não queria mais usufruir de tudo aquilo que ele tinha como filho, mas aí para dizer que ele fazia parte da família, novamente, o que é que o pai faz? O pai, ele faz isso aqui. Veja o que o texto diz. O texto diz, em Lucas, no capítulo número 15, que o filho, ele recebe do pai um dactálios, que é um anel no dedo. E esse anel era um anel familiar. Esse tipo de anel, ele diz para aquele filho que a identidade da família ainda continua em sua própria vida. Não simplesmente um adorno, mas ele recebia um símbolo de autoridade, tá certo? Indicando assim que o filho estava totalmente reintegrado à família, ok? Então, você encontra essa expansão quando o pai entrega para o filho as roupas, as sandálias e também o anel em seu dedo. Todo esse conjunto representa a aceitação, representa que a sua identidade como filho na família, ela está completamente, inteiramente restaurada, tá certo? Bem, o uso de joias também no Novo Testamento, ela também aponta para uma espécie de oferta. Então, as pessoas, elas também poderiam expressar algum tipo de gratidão entregando ofertas. Então, não há um uso, claro, explícito disso no Novo Testamento, mas a gente encontra uma referência quando os magos, se você puder abrir a Bíblia, vamos lá então, os magos, eles visitam a Jesus Cristo, e ao visitarem a Jesus Cristo, no capítulo número 2 de Mateus, em versículo de número 11, diz assim: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. E que ofertas eram essas? Essas ofertas eram ouro, incenso e mirra. Então, na primeira palavra aqui, ouro, com certeza não foram barras de ouro. Então, aqui se pressupõe que há uma enorme possibilidade de que tenha sido realmente alguns tipos de joias que esses magos estavam entregando ao rei recém-nascido, ok? Agora vamos para um texto que vale a pena também refletir, que é 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 a 6. Se você estiver com sua Bíblia, vamos para esse texto, por favor. Em 1 Pedro, capítulo número 3 e versículo de número 1 a 6, nós vamos encontrar aqui uma passagem muito interessante sobre Pedro. Você percebe que existe um pensamento assim crescente quando se fala no uso de joias dentro da Bíblia. Aqui, Pedro, ele vai falar sobre a vida exemplar das mulheres, e é muito importante aqui dizer que ele está falando para mulheres por causa do contexto de que as mulheres, e isso ainda acontece nos dias de hoje, as mulheres elas se convertem e os maridos não se convertem, né? Então, como a forma de levá-las a testemunhar, Pedro então diz, olha, como é que você pode influenciar o seu marido? De que maneira você pode influenciar o seu marido? De que maneira você pode conquistar o coração dele para Jesus Cristo? Então ele começa a escrever dizendo o seguinte: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece, veja o que o texto está dizendo, se ele ainda não obedece à palavra, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja. E aí então ele vai dizer: então, que espécie de relacionamento, de testemunho, como poder chamar a atenção aqui? E é interessante que ela usa esse recurso de estar ali mais próximo do marido como uma forma de testemunhar, de chamar a atenção dele. E Pedro, então, ele começa a fazer uma descrição de que maneira o seu marido pode ser chamado a atenção. Aí ele, então, ele
passa a observar. Não seja o adorno da esposa, aquilo que enfeita a esposa, aquilo que está sobre a esposa. Não seja o adorno o que é exterior. Então, Pedro aqui ele começa trabalhando o que são os verdadeiros valores que são capazes de criar pontes, né? Que levam uma pessoa a se aproximar da outra, a testemunhar da outra, e aqui de forma tão íntima ao relacionamento de um marido com a sua mulher. E ele diz assim: não seja da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Então, aqui, entre outros elementos que Pedro está apontando, claro que naquela época também existiam mulheres muito ricas, famílias muito ricas, e ele está falando aqui sobre o frisado de cabelo. Esse frisado de cabelo, as pessoas tinham que colocar algumas espécies de ferros na cabeça, para então, porque naquela época não havia nenhum tipo de pomada, ou não se usava isso, né, de creme capaz de dizer tanta fixação no cabelo. Então eles usavam também alguns recursos que eram algumas espécies de ferro que eram fáceis de serem adaptados, colocados na cabeça, depois o cabelo então era enrolado, depois era colocado uma espécie de pó de ouro, e isso levava horas e mais horas, além de um tempo muito longo de ser preparado esse cabelo recebia pós de ouro para então chamar um pouco a atenção, principalmente quando as pessoas saíam ao ar livre, quando o sol batia no cabelo que estava adornado dessa maneira. Então Pedro ele diz o seguinte: por favor, não vá nessa direção, não caminhe nessa direção do uso de adornos, do uso de joias, do uso de um frisado de cabelo. E aí então ele continuou dizendo: seja, porém, o homem interior. Aí agora veja que coisa interessante. Bem, por que que Pedro está falando para mulheres e passa agora a falar homem interior? O que está acontecendo com Pedro? Você sabe o que acontece? É o seguinte: é por isso que a Bíblia é um livro que nos chama muita atenção. Porque quando Pedro usa o termo homem aqui, ele está dizendo o seguinte: você está pensando que essa questão de adornos, você está pensando que essa questão de frisado de cabelo, do cuidado com o corpo, de chamar atenção, é uma restrição a mulheres? Não. Então, aqui, mesmo que o contexto ele passe a estar falando para mulheres, existem homens também muito vaidosos, e esses homens precisam também se controlar. E esses homens também precisam alcançar as suas esposas, que não são crentes ainda, da mesma maneira também que as mulheres não crentes estão alcançando os seus esposos ou maridos que não são crentes. E então Pedro diz o seguinte: seja, porém, o homem inferior do coração unido ao incompatível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, nesse momento aqui, Pedro apresenta os dois elementos fundamentais para ter um bom testemunho dentro da sua própria casa. Então ele diz: olha, não é o que é o exterior, mas é aquilo que você tem no seu interior. Embora o seu exterior também possa refletir muito daquilo que é o seu interior, mas aqui ele fala, olha, não é interessante, né? Porque muitas vezes ele diz o seguinte: não, Deus só olha o coração, não, porque não olha para isso. Interessante que Pedro aqui está trabalhando nas duas esferas. Ele trabalha na esfera externa e depois ele diz: olha, mas é aqui que você deve chamar a sua atenção. O maior recurso da sua vida não é aquilo que você vai trabalhar com uso de joias, com uso de colares, com uso de brincos, com uso disso, daquilo. Quando a Bíblia apresenta esses recursos, ele está dizendo o seguinte: isso aqui é um símbolo, tem um significado, tem uma aplicação comercial. Mas quando se fala de testemunho, ele está falando o seguinte: espírito tranquilo. Então, algumas pessoas dizem o seguinte: ah, mas Deus está olhando apenas o interior, a gente não pode falar dessas coisas. Pedro falou dessas coisas. Paulo falou dessas coisas. E depois que falou dessas coisas, disse aonde deveria estar o nosso coração: no espírito tranquilo, numa vida equilibrada, no homem e numa mulher que tem domínio próprio, no homem e numa mulher que às vezes o marido ou a esposa levanta a voz, mas você não levanta. Um homem ou uma mulher que às vezes o marido quer partir para a briga, mas você não briga. O homem ou a mulher que às vezes persevera em oração pelo marido, pela esposa, que não dá nenhuma evidência de arrependimento. O nosso cristianismo, ele precisa ser vivido de uma maneira profunda que reflita aquilo que Cristo é. Quando Cristo chamou os seus seguidores, a primeira coisa que ele disse o seguinte: quando vocês virem a mim, vocês vão aprender de mim a serem mansos e humildes de coração.
Então, essa mansidão que nós obtemos em Jesus Cristo, essa tranquilidade que nós obtemos em Jesus Cristo, Pedro está agora dizendo, é isso que tem valor diante de Deus. Em outras palavras, amigos, não tem nenhum problema você se cuidar. Há homens que se cuidam, há mulheres que se cuidam, e se cuidar não é nenhum problema, não tem nenhuma relação com vaidade. O que tem aí é o problema, nesse aspecto aqui do se cuidar, são os excessos. Mas quando se fala do uso de joias, a Bíblia não está falando de excessos, a Bíblia está falando que não use e que o verdadeiro atraente, o poder atraente que existe no nosso caráter é aquilo que é Cristo Jesus já realizou em nossa própria vida. E então ele continua, pois foi assim também que assim mesmo se ataviaram outras santas mulheres, aí agora ele volta ao resgate das mulheres que esperaram em Deus. Ou seja, essas mulheres também esperaram em Deus, acreditaram em Deus e viveram essa vida de testemunho para o seu cônjuge em sua própria casa, mas afirmando novamente que isso não se aplica só a mulheres, porque Pedro, no capítulo número 3, no versículo número 4, ele dá aqui uma aplicação de natureza universal. Continuando, esse frisado de cabelos era um penteado que requeria tempo para serem construídos, às vezes por meio de um ferro de fazer cachos, frequentemente com a ajuda de uma escrava. E o cabelo era algumas vezes enfeitado com incontáveis lantejoulas de ouro, ocultando quase inteiramente o cabelo, brilhando e reluzindo a cabeça ao ser movimentada. Bem, quando se fala desse espírito, nós encontramos aqui esse espírito manso e esse espírito humilde, Mateus capítulo 11, versículo 29, e ele esperava que essa fosse a marca registrada de homens e mulheres que seguiam a Jesus Cristo. Tá? Esse espírito manso reforça a ideia de que nós não somos aqueles que vivem em conflito com os outros, né? Nós não vivemos em conflitos. Nós temos uma característica de estar mais perto das pessoas, de uma comunidade, como indivíduos, como cristãos que queiram influenciar com o seu caráter. E essa influência com caráter é algo extremamente poderoso para a nossa vida. Nesse sentido, Pedro rejeita todo tipo de adorno exterior, porque ele não é de grande valor diante de Deus. Então, se ele aponta aqui que a tranquilidade, o espírito de mansidão é o que tem grande valor diante de Deus, e ele também faz uma espécie aqui de contraste quando ele afirma o seguinte, então isso quer dizer que o uso de joias não tem muito valor diante de Deus. A gente pode muitas vezes pensar que tem, mas muitas vezes o uso de joias pode ter mais valor para aqueles que querem e desejam usar do que diante de Deus. Nós, como cristãos, nós devemos sempre perguntar, sabe? Senhor, quais são os valores do reino? Quais são os valores? O que é que deixa o Senhor mais feliz? O que é que eu deixo o Senhor mais satisfeito em minha própria vida? Em minha própria vida. Então, dizer assim, a Bíblia não fala nada sobre joias. A gente compreende sim, a Bíblia fala sobre joias. A Bíblia dizer que a Bíblia proíbe todo tipo de joias. Não, a Bíblia não proíbe todo tipo de joias, porque aqui a gente viu exemplos do Antigo Testamento, no Novo Testamento, que existem alguns tipos de joias que existe um certo simbolismo. É isso que a gente apresentou, como, por exemplo, o uso de um anel de uma pessoa que está casada. E aqui é um simbolismo. Há países que não usam. A gente vai aqui para o Peru e outros países na América do Sul, não se usa, não se usa. E está tudo bem. E está tudo bem. Então, a gente entende que esse simbolismo pode variar de cultura para cultura também, e está tudo certo. Então, quando a gente compreende isso, a gente precisa sempre se perguntar: Senhor, o que é que realmente é precioso, é valoroso, é importante diante dos seus olhos? E procurar, sim, encontrar aquilo que agrada a Deus. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 a 10, é o texto que a gente apresentou inicialmente. Paulo tinha em mente algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, Paulo estava levando em consideração o serviço de adoração, mas também Paulo estava falando sobre serviço cristão, a vida cristã. Além de serviço, a vida cristã. Isso também se aplica de forma muito apropriada aos adornos que as mulheres utilizam, né? Então, se você puder, por favor, vamos para esse texto.
1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e versículo número 10. E aqui a gente vai ver como Paulo constrói esse seu argumento quando fala desse tema. Capítulo 2, versículo 9 e versículo número 10, veja o que Paulo diz. Paulo diz assim: da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleiras frisadas e com ouro, ou pérolas, ou vestiário dispendioso. Então, aqui Paulo, ele coloca assim, o que é o adorno apropriado. Ele coloca aqui o adorno apropriado é, que precisa ser vestido com traje decente, com modéstia. E logo depois, Paulo ele fala do adorno que não é apropriado na segunda parte do mesmo versículo, quando ele diz assim: não com, não com cabeleira frisada, com ouro ou pérolas, que eram comum, pulseiras, colares, essas coisas, ou vestimentos dispendioso. Então perceba que Paulo aqui, ele no mesmo versículo ele diz, olha, isso aqui não é apropriado. E novamente ele volta para aquilo que é apropriado, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Olha que coisa interessante, né? E novamente aqui eu aplico que o pensamento de Paulo ele se aplica, né, tanto para homens como também para mulheres, embora o contexto aqui imediato seja para mulheres. Bem, partindo para a parte final dessa reflexão, o que a gente pode entender é que a implicação é que o cristianismo é tão valioso e tão atraente que se a gente viver a vida cristã na prática, a gente a gente vai ser notado pela sociedade e a gente vai ser respeitado também dentro da sociedade na qual nós vivemos, por aquilo que é mais importante. Não é aquele espírito briguento, crente briguento. O crente briguento ele não vai chamar atenção, ele vai chamar atenção de forma negativa para aquilo que é o evangelho, para aquilo que é o evangelho. Um crente que fofoca, um crente que é destemperado, desequilibrado, ele vai chamar atenção, mas de forma completamente errada, de forma completamente errada. É que Paulo está dizendo, olha, que o adorno de vocês não seja isso, não seja pérolas, não seja algo ah, dispendioso, não seja nada disso, mas que seja o espírito manso, um caráter transformado. Então, na Bíblia, ele diz o seguinte: procure aquilo que é importante e deixa aquilo que não é importante, que é aquilo que não deveríamos, a gente não deve chamar a atenção utilizando algum recurso artificial, mas a gente deve chamar a atenção pelo caráter transformado pela vida que nós encontramos em Cristo. É essa a atenção que a gente deve estar chamando. Então, amigos, para concluirmos a reflexão de ontem e também de hoje, em essa parte, eu termino aqui com a frase, o pensamento do Ângelo Manuel Rodrigues, autor do livro Uso de Joias da CPB, que você poderia adquirir, e eu tenho certeza que você vai amar muito, você vai gostar muito. O uso de joias na Bíblia, de Ângelo Manuel Rodrigues. E ele diz assim: reconhecendo que na Bíblia as joias têm diferentes funções e que algumas delas são aceitas ou toleradas, enquanto outras são rejeitadas, podemos entender a atitude dos escritores bíblicos para com joias. Foi precisamente esse material bíblico que proporcionou à igreja cristã, e mais particularmente à igreja adventista, o fundamento suficiente para uma norma bíblica acerca do uso de joias. Com base nisso, eu concluo dizendo o seguinte: três coisas. A primeira delas, Cristo precisa ser soberano em nossa vida, em todos os aspectos da nossa existência. Como eu disse ontem, Cristo precisa ser a nossa motivação e Cristo precisa ser o nosso propósito. Motivação e propósito. Cristo também precisa ser em nossa vida Senhor e Salvador. A gente
tenha Cristo como Salvador, porque Ele perdoa pecados, regenera nosso coração, nos dá sentido, nos dá uma nova vida, nos dá perdão e nos justifica por aquilo que Ele fez na cruz por nós. Mas também Cristo, Ele deseja que Ele seja Senhor. Aliás, quando você vai para o Antigo Testamento e o Novo Testamento, você vai perceber algo, sabe o que é? É que a palavra mais usada quando você olha para os escritores do Novo Testamento, não é Cristo como Salvador, é Cristo como Senhor. Você sabe por que que existe essa ênfase muito maior no Novo Testamento de Cristo como Senhor do que como Salvador? É porque talvez, e muitas vezes ele apontava isso para muitos cristãos, é porque muitos cristãos aceitavam Cristo sim como seu Salvador, mas muitos tinham dificuldades para aceitá-lo como Senhor, como governador, como governante, como o líder da sua própria vida. Então, em primeiro lugar, a nossa submissão deve ser a Cristo, sua vontade e a revelação da sua, dos seus desejos, dos seus planos para nós, que está aqui nas Sagradas Escrituras, na palavra de Deus. Em segundo lugar, a Bíblia apresenta o uso variado de joias, como status, como moeda, também apresenta ah, como uma espécie de símbolo de vaidade também. Então você vai olhar aqui, ele tem status, tem moeda, tem um aspecto comercial, tem um aspecto simbólico também, e tanto Pedro como Paulo, eles apresentam de forma muito clara, né? Não use isso, não faça isso, mas que os seus valores sejam esses valores. Então a gente percebe que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento existe uma variação, mas existe também os seus múltiplos aspectos de como eram usadas as joias no Antigo e no Novo Testamento, e também há um claro quando se diz não use isso, não use aquilo. E em terceiro lugar, nós vemos aqui quais são os verdadeiros valores que em nossa vida a gente deve chamar a atenção das pessoas. E esses verdadeiros valores é o que nós encontramos aqui, como Paulo e Pedro usam, né? O espírito tranquilo, uma vida mansa e as boas obras que deveria chamar a atenção das pessoas que nos cercam. Que Deus nos abençoe, que a vida em Cristo seja uma vida sublime, fantástica, e que a gente possa crescer nele com muita força, com muito poder todos os dias. Viva a vida que Ele tem para você e que essa vida que Ele tem para você seja vivida dentro da sua própria casa, dentro da sua própria comunidade, chamando a atenção sempre para aquilo que Cristo é e chamando sempre a atenção por aquilo que Cristo fez em nossa própria vida. E se você talvez tenha alguma dificuldade, seja homem, seja mulher, nesses aspectos, fale com Deus, pergunte para Ele. E aqui a gente nunca se esqueça que a gente está na sala 57. E quem faz essa obra de nos convencer, de às vezes abrir mão de algumas coisas, é a pessoa do Espírito Santo, que Ele trabalhe, que Ele faça a sua obra. Eu me lembro que quando eu estava dando um estudo bíblico, há muitos anos atrás, para um grupo de pessoas, né, especialmente de irmãs, também tinha irmãos ali, amigos. E quando esse tema de uso de joias ele foi trabalhado, eu fiquei impressionado porque quando nós começamos a abrir a Bíblia, folhear a Bíblia, o estudo bíblico começou com as pessoas utilizando joias, né, brincos. E à medida que a gente estudava a Bíblia, e os meus olhos sempre voltados mais aqui para o texto da Bíblia, e eu não percebi quando, em algum momento, eu levantei a cabeça e quando eu olhei as pessoas que estavam estudando a Bíblia, que estavam usando joias naquele momento, retiraram as suas joias. Depois eu percebi no final do estudo bíblico, quando essas pessoas estavam lendo os vários versículos bíblicos e compreendendo dessa maneira como estou explicando, essa compreensão e essa atitude, ela foi quase que instantânea. Alguns talvez tenham um pouquinho mais de dificuldade e necessitem um pouco mais de tempo, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que como Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós acreditamos que nós temos um estilo e que nós não recomendamos nenhum tipo de uso de joias, nem brincos, nem colares, independentemente do tamanho. O que nós recomendamos é que nós possamos chamar a atenção com o espírito tranquilo, manso e suave na pessoa de Jesus Cristo.
É assim que nós cremos. E é isso que nós pensamos. E recomendo a vocês a leitura do livro Uso de Joias, de Ângelo Manuel Rodrigues. Quando você vai, eu resolvi aqui apresentar só textos bíblicos, em outro momento a gente pode voltar aqui com algumas orientações do Espírito de Profecia, mas espero que isso tenha ajudado vocês nesses 2 dias. Que Deus os abençoe e os guarde, e que essa segunda-feira possa ser um dia de bênçãos ao lado de Cristo. Aproveite tudo que está em suas mãos para falar dele para outras pessoas. Feche seus olhos agora e vamos falar com o Senhor. Bondoso Deus, bondoso Pai, obrigado pela vida, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez em nós. Obrigado, querido Deus, porque o que o Senhor fez em nós, está fazendo em nós, ninguém pode fazer, nem nós mesmos. Mas nós queremos dizer, Senhor, que qualquer grau de vaidade, qualquer grau de desejo de aparecer com aquilo que nós somos, que isso seja apagado de nossa vida. Porque cuidar do corpo, da mente, cuidar do coração, cuidar do nosso estilo de vida. Nós queremos, ó Deus, que o propósito pelo qual nós fazemos tudo isso seja a tua glória, Senhor. A nossa motivação é a tua glória. Que a gente possa ter uma presença na sociedade discreta, mas marcante. Discreta, mas marcante. E que essa presença, Senhor, através daquilo que a gente veste, através daquilo que a gente come, daquilo que a gente bebe, mas através também do nosso caráter, do nosso temperamento controlado pelo Teu Espírito, que tudo, ó Deus, fale mais de Ti do que de nós mesmos. Que tudo em nossa vida fale muito mais daquilo que o Senhor é do que daquilo que nós somos. Que em nossa vida tudo fale muito mais daquilo que te agrada, dos teus valores, do que aquilo que nos agrada e dos nossos valores. Nos ajuda a submeter, Senhor, a tua vontade. Se talvez esse tema não tenha ficado tão claro, que o Espírito faça a obra que Ele quer, que Ele deseja, e que o nosso coração esteja aberto para a tua vontade, em nome de Cristo. Amém. Amém, amém e amém. Pastor Lucas Alves, muito obrigado por esta mensagem pertinente para os nossos dias. Obrigado pela coragem, né, de abordar esse tema. Hoje a gente sofre, sente assim uma resistência por parte de alguns de falar sobre a conduta cristã, mas quando o tema é colocado dentro do devido contexto, né, a glória de Deus, o cumprimento da missão, o foco no lugar certo, né? Ele vem sempre de maneira muito pertinente, muito útil para nós como igreja. Então, louvado seja Deus por esta mensagem. Nossa gratidão, pastor. O senhor tem uma agenda super corrida aí, mas sempre separa um tempo para estar conosco e nós agradecemos por isso. Que Deus continue abençoando o senhor, o ministério do senhor. E estiver passando por Sorocaba, quiser fazer uma visita ministerial aqui, minha casa está de portas abertas. Ah, eu vou estar aí no ano que vem, viu? No ano que vem a gente vai passar por aí. Tem agenda aqui em Sorocaba ano que vem, pastor? Maravilha. Temos sim. Então, desde já, seja bem-vindo aqui ao campo da Apso, tá? Amém. Amém. Obrigado. Pastor, finalizando, quero dizer que eu amo o Senhor, preciso do Senhor para ser feliz, o Senhor é a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus porque o Senhor, o pastor Lucas Alves e todos os meus amados irmãos e irmãs da Sala 57 existem. Amém. Amém. Um abraço. Deus abençoe vocês, amo vocês. E eu quero dizer para vocês que para mim é uma alegria participar dessa sala que inspira tanta gente, alcança tantas pessoas. Ore pela gente, eu estou aqui agora em Belém, estou na Faama nesse momento, participando aqui de um evento, e que Deus nos abençoe, que você tenha um dia muito feliz, um dia perto dessa pessoa maravilhosa, que é a pessoa do Espírito Santo, que nos torna cristãos como Ele deseja que nós sejamos. Que Deus os abençoe, um forte abraço. Amém. Abraço, pastor. Muito bem, você ouviu aí o pastor Lucas Alves, uma mensagem muito pertinente para os nossos dias, né? Nós, irmãos, temos um chamado, nós somos chamados para pregar o evangelho. E a maneira como nós nos portamos
vai contribuir muito para o sucesso ou para o fracasso da nossa missão. Importante nós lembrarmos, né, que a maneira como nós nos mostramos exteriormente é como se fosse a nossa embalagem, como se fosse a nossa embalagem. E eu quero desafiar você a pesquisar um pouco sobre o marketing da embalagem, o quanto que a embalagem impacta na compra ou na rejeição de um produto. Obviamente, o evangelho é muito mais que um produto, né? Se fosse, seria o mais valioso de todos. Mas você e eu somos a embalagem do evangelho. Quando as pessoas olham para nós, elas se sentem atraídas pelo produto, né, entre aspas, chamado evangelho, ou elas sentem rejeição? Várias coisas cooperam para um desses dois fatores. E a maneira como nós nos portamos, a nossa conduta, a nossa aparência exterior é um desses fatores. Que o Espírito Santo nos ajude. Que o Espírito Santo nos ajude, né? Irmã Célia Torquato, a senhora vai lá no microfonezinho que está no seu celular e clica em cima. Pronto. Celita, Celita, hoje está uma benção, irmã, porque o negócio está acelerado aqui. Celita Torquato. Bom dia, tudo bem, irmã? bom dia a todos. Isso, Graças a Deus. ok. Tudo bem. A senhora mora em qual estado, irmã Celita? Eu moro em São José dos Campos, São Paulo. São José dos Campos. A senhora tem filho? Como é que é a formação da Tenho família? 2 filhos, Como é que é o nominho um deles? casal, Real e Hillary. Reale e E Hillary. Hillary, Legal, nomes diferentes, né, irmã Celita? sim, Reale e Hillary. Hillary. Legal. Que idade eles têm, filha? Um tem 27 e a outra tem 20. E ainda moram com a senhora ou já pegaram o rumo deles? Tá? O mais velho mora e a menina está no internato, no Engenheiro Coelho, no NASP. Tá estudando lá, tá fazendo o quê lá? Sim, ela faz comunicação social, rádio e TV. Tudo bem. A senhora é adventista há quanto tempo, amada? Eu me converti em 89. 89. 90, eu sou ruim de conta, mas 30, tem. Ei, é, é 30 e poucos anos. 2 anos mais ou menos. Nós temos o mesmo período. A senhora se converteu no período áureo do pastor Bulhon. Bulhão, dos Projetos Sol. Isso, eu também, mano, no mesmo período. Nossa, foi um período muito bom, maravilhoso. Eu chorava, irmã Celita, que eu derramava quando aquele homem pregava, até hoje, né? Claro. Sim, Costa Júnior, pastor Costa Júnior. Uhum. Projeto Prisma também estava em alta. É verdade. Foi nesse mesmo período que nós nos convertemos. Eu tinha 18 anos quando aceitei o Adventismo e a fé adventista mudou completamente a minha trajetória. A senhora é oriunda de igrejas evangélicas. A senhora, antes de ser adventista, era de qual denominação? Eu era de uma igreja pentecostal. A senhora era de uma igreja pentecostal, até a senhora conhecer o seu esposo, que daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto, mas eu quero falar um pouquinho sobre essa transição da senhora da igreja pentecostal para a igreja adventista do sétimo dia. Lá, a senhora era membro ativo dessa igreja. Ativa, O que que a senhora fazia lá? fervorosa. Eu era o apoio, assim, do pastor. Eu participava, assim, pegava as crianças, né, na rua, levava para a igreja. Eu participava muito das vigílias. Então, eu já fazia um trabalho missionário na igreja lá. A E senhora, ajudava também, assim, tinha, quando havia a possessão demoníaca também, eu auxiliava ali para as mulheres na hora quando caía, né? Ela tá dando apoio, tá cobrindo, né? As a senhora pessoas. me fala que nesse período a senhora usa uma frase que eu gostei demais, irmã Celita, da frase, que diz assim, eu já tinha a missão na veia. Sim, é, Né? Porque a senhora vem para a igreja adventista, mas a senhora diz assim, ó, eu já tinha a missão na veia. é. Eu me converti com 12 anos de idade. Meu pai era alcoólatra
E meu pai teve uma mudança de vida. É, e aí, com 12 anos de idade, ele fez Minha mãe, ela era muito católica e ela não queria de jeito nenhum pastores na minha igreja, não queria saber de crente. E eu também estava com ela, né? Mas meu pai, muito sábio, quando eu fiz 12 anos, ele fez um bolinho desse tamanhozinho, bem pequitico. A gente era muito carente, para mim aquilo. Ele levou lá na igreja, ele foi no sábio, falou assim: "Ó, a gente vai fazer o seu aniversário lá na igreja." Eu nunca tinha ido lá na igreja. E chegou lá, tinha um bolinho, umas balinhas assim na coisa, para mim aquilo lá foi uma festa para mim. E aquilo nunca mais eu deixei, né, de frequentar. E ali eu fui me aproximando de Deus e fui vendo a mudança que o meu pai teve, né, com o alcoolismo. Sabe que a senhora falando da atitude do seu pai me faz prestar atenção e fazer valer o valor das pequenas coisas. Pequenas coisas. Não é, Marcelita? Porque um bolinho com algumas balinhas do lado. Na cabeça dele, ele falou assim: vou fazer isso aqui. É tão simples, é tão pequenininho, né? Minha filha merece mais. Mas para a senhora foi uma festa. Foi, para mim foi uma festa e eu passei a amar Jesus muito, que eu via como Jesus estava transformando a vida dele e a minha família. Que minha mãe muitas vezes ela tinha que sair de casa com os irmãos, eram 7 irmãos, porque ele bebia e ele fazia na frente da minha casa tinha um salão e lá ele fazia festas até as madrugadas e minha mãe pegava os filhos e ia para casa da minha avó. E aí eu vi como Jesus estava transformando a vida dele. E isso não sai. Quantos anos a senhora tinha? 12 anos. Não sai da sua cabeça. Como não amar Jesus, né? Como não amar Jesus, irmã? Então, vamos falar aqui sobre o valor das pequenas coisas e sobre outro aspecto que o seu testemunho levanta para a gente. Primeiro, deixa eu ressaltar novamente esta questão que eu acabei de falar para vocês sobre o valor das pequenas coisas. Sabe, irmãos, eu, irmã Celita, fiquei absolutamente intrigado ao ver uma reportagem sobre a produção de robôs e a inteligência artificial. Irmã Francisca Almeida, eu fiquei louco da cabeça. Minha cabeça, irmã Celita, deu um parafuso. Porque o camarada dá. Escutem o que eu vou dizer aqui, irmãos. Escutem. Como é interessante como o mundo está. O mundo já está começando a perceber o desastre e a falência da humanidade que o próprio ser humano está propondo. Olha só. ah, o repórter estava com duas pessoas com o biotipo parecido com uma cantora, e ela foi para uma empresa e ficou dentro de um lugar onde eles pegaram todas as expressões faciais, tom de voz e tudo, várias entonações da voz, ela cantando, e eles gravaram tudo aquilo. E quando o repórter aparece dois clones daquela mulher, que estavam sendo produzidos em cima do biotipo de outras duas mulheres parecidas com ela. Ou seja, o que aparecia para a gente não eram as duas mulheres, eram os clones produzidos pela captação das imagens naquele cenário daquela empresa. O repórter vai dizer assim: hoje nós precisamos de mulheres que se pareçam com ela, mas daqui a pouco não será mais necessário nem sequer uma pessoa que se pareça com ela. Vamos conseguir fazer o clone, a imagem eletrônica real. Você vai ver isto sem nenhum tipo de auxílio de uma outra pessoa parecida. Em seguida, nós somos levados na reportagem até a China e os Estados Unidos, que têm vanguarda nessa ideia da inteligência artificial. E eu vou comentar uma coisa com vocês que eu fiquei assustadíssimo. O dono da empresa na China disse o seguinte: grave o tom da voz, grave o estilo de vida das pessoas que você ama, grave
muitos vídeos a respeito deles, porque um pouco mais à frente, quando essas pessoas morrerem, nós vamos conseguir colocar todas as identificações dessas pessoas em um robô e você vai eternizar a pessoa que você perdeu. Esse robô, irmão, esse robô vai se comportar exatamente igual à pessoa que morreu. Eles estão criando inteligência artificial que aprende sozinha, com conexões eletrônicas neurais. Como o cérebro humano são conexões neurais, eles criaram uma inteligência através de números e cálculos matemáticos, um cérebro eletrônico. É isso que eles criaram, um cérebro eletrônico. Eles vão inserindo informações e a partir dessas informações o robô aprende sozinho. Eles fizeram um robô, irmã Celita, você vai entender por que que eu estou falando tudo isso aqui. Eles fizeram um robô que imita um cachorro. E o camarada, ele derrubou o robô. Quando ele derrubou o robô levantou sozinho nas quatro patas. E o camarada falou assim: nós não ensinamos para ele levantar sozinho. Ele aprendeu. A gente está desaparecendo com o valor das pequenas coisas, irmã Celita. As pequenas coisas, as coisas que nos unem, a afetividade, o toque, o abraço, está desaparecendo para a inteligência artificial. Eu estava aqui e um líder da minha igreja me mandou um texto sobre modéstia cristã, que o pastor Lucas falou hoje novamente, e ele me manda o texto e diz assim, ó, texto produzido pela IA. Não foi ele que escreveu, foi um robô. Logo em seguida, passou uma propaganda. E o que que a propaganda valorizava? A vida, a chuva, o sol, o vento, acordar, encontrar pessoas, andar, piscar. Porque o próprio mundo está reconhecendo que essa loucura que nós estamos vivendo, de não sermos mais reais. Irmãos, a inteligência artificial veio para ferrar com a raça humana. Escute o que eu estou te falando. Você está achando divertido isso? Você está achando legal esses sites que produzem tudo para gente? Você está achando legal isso aí? Veio para acabar com a gente. Escute o que eu estou te falando. Veio para substituir o ser humano. A capacidade de pensar do ser humano. Os chats, eles produzem música, eles escrevem música, textos, fazem vídeo. Você não precisa fazer mais nada. Só dizer o que tem que ser feito. Irmãos, isso não é bom. Terminantemente, o valor das pequenas coisas vão desaparecer. O valor do ser humano físico vai desaparecer. Escute. Valorize a vida. Valorize as pequenas coisas. Vê a irmã Celita? Um bolo com poucas balinhas. Moveu o coração dessa menina. E aquela atitude revelava um pai que estava sendo transformado por Jesus. Então, somando as duas coisas, você, irmão, você, use as pequenas coisas, tendo Cristo transformado a sua vida, para você impactar as pessoas. 12 anos. A irmã Celita não esquece o valor das pequenas coisas feitas por um homem que estava sendo transformado pelo Evangelho. Pega o telefone hoje, liga para quem você nunca ligou. Dê valor, dê atenção para alguém. Olha no olho de alguém, toca nas pessoas, abraça as pessoas, fala com elas, para ouvir, diminui a velocidade do seu cérebro, respira fundo. Nós estamos perdendo o rumo da vida, o rumo da simplicidade. Estamos perdendo o valor das coisas que realmente tem. Você tem pai? Que dia que você falou com seu pai? Você tem mãe? Que dia que você falou com sua mãe? Você tem irmão? Falou com eles quando? Você tem marido? Deu atenção para ele? Tem esposa? Deu atenção? As coisas desaparecem, a gente perde. Estou preocupado, irmãos. Realmente, o mundo hoje está muito assustador. Eu confesso para vocês que eu não me sinto bem com essa inovação. Na China tem um carro
já desenvolveu um carro que cruzou a China inteira sozinho, sem o motorista. O carro anda sozinho, irmãos. O ser humano está sendo descartado, você percebe? O ser humano está sendo descartado. Seremos controlados por inteligência artificial, irmãos. Não, não totalmente, eu entendo isso, não totalmente. Mas isso vai interferir gravemente nas relações humanas. Eu vou receber um texto da AXA, lindo texto que a AXA me mandou, IA, inteligência artificial. Não foi a AXA que escreveu para mim, foi um robô. Irmãos, isto não é bom. Terminantemente, isto não é bom. A Thalita me mandou um vídeo, legal, vídeo demais. Não foi a Thalita, foi um robô que fez o texto. Isto não é bom. Não é bom. Bom, você, quando era da igreja pentecostal, Celita, você falava em línguas e era uma líder lá dentro. Nesse período, enquanto você estava lá dentro, fervorosa, você conheceu o seu marido. Como é que era o nome dele? Romeu, O Romeu olhou para a Celita olhou para Romeu, eles se interessaram e a Celita não sabia que Romeu era adventista e começaram uma troca de informações, se interessaram. Celita disse assim: Eu vou levar Romeu para minha igreja e vou ganhar ele para Jesus, pastor. E aí você levou o Romeu para um momento de oração da sua igreja, e na sua cabeça você disse assim: eu vou levar, desculpe, eu vou levar o Romeu para a igreja, e lá os profetas vão falar com o Romeu. E Romeu vai ver o poder de Deus. Como é que aconteceu isso, Celito? isso depois que eu descobri, né, que ele era adventista, porque na igreja lá falava que a gente não podia ter nem amizade com uma adventista do sétimo dia, porque era seita. Então, pelo jeitinho dele, eu pensei que ele era católico carismático. E aí eu falei assim, nossa, eu preciso, né, ganhar ele para Jesus, né? E aí eu, com muito custo, né, eu convidava ele para ir, ele sempre arredia, não queria ir, não queria ir. Mas tanto eu insisti, ele foi nessa vigília. A gente entrava, a vigília começava às 10 horas da noite e terminava às 5 horas da manhã. E aí, eu, né, era um salão muito grande, tinha mais de 100 pessoas ali naquele salão, todo mundo ajoelhado, orando, né, e todo mundo falando em línguas. E aí, só que quando eu levantava lá e olhava para trás, cadê ele? Ele não estava ali. Aí eu ia lá fora para ver onde que ele estava era uma área grande, um alpendre, e aí ele estava lá com a Bíblia aberta, estudando, lendo a Bíblia. E aí eu chamava, não, vem para cá, vem assistir aqui. Aí ele ia, e aí continuava orando e olhava para trás, cadê ele? Ele, ó, voltava lá para ler a Bíblia dele lá no alpendre. E aí estava dando 4 horas da manhã, eu olhava no relógio, via que o profeta não estava falando com ele, né? E por isso que eu chamava ele, foi assim, para Deus usar o profeta para falar com ele, que está no lugar errado, ele tem que estar aqui no meio aqui. E aí toda hora eu ia lá buscar ele. E aí deu 4 horas, nada, e quando deu 5 horas, eu comecei a ficar triste, decepcionada. Falei, meu Deus, foi tão difícil trazer ele aqui. E o senhor não vai usar o profeta para falar com ele que está no lugar errado? E aí voltei para casa assim, sabe? Desalentada. E aí depois passou o tempo, ele não falou nada no percurso, né? Que era de uma cidade para outra que a gente tinha ido. A gente tinha alugado na época era uma perua, né? Aí foi bastante gente na perua. E aí ele não falou nada. Aí quando foi no outro dia, ele me chamou e falou assim: a gente pode. Eu queria mostrar para você na Bíblia como que é o dom de línguas, o verdadeiro dom de línguas. E aí ele foi me mostrar na Bíblia tudo aquilo que tinha acontecido lá, as pessoas falando tudo junto, né? Todo mundo falando juntos. E falou e mostrou também o objetivo do dom de línguas, que o dom de línguas tinha que ter intérprete. E o objetivo do dom de língua era para pregar o evangelho. E aí ele foi falando e minha cabeça foi abrindo, sabe? Foi abrindo a minha mente. E aí que eu peguei o gosto por estudar a Bíblia, a gente começou, né? Estudar a Bíblia, eu vi, puxa vida, como que pode? Eu, 14 anos, com a Bíblia na mão,
falando línguas que ninguém entendia. E agora eu me deparo com isso daqui, não é possível que eu fui enganada, né? Mas aí veio outros estudos também, né? Imortalidade da alma, sobre o sábado, os textos assim tão claros, e eu não tinha essa visibilidade, não tinha essa clareza na minha mente. Como que a Bíblia ensina sobre essas coisas, né? É, essa amizade se desenvolveu, eles se casaram. Desculpem, queridos. É importante ressaltar aqui a importância do papel desta igreja pentecostal na vida do seu pai. O impacto da igreja, né? A transformação da vida dele e na sua vida também. O Porque Evangelho, né? o evangelho chega e vocês são salvos em Cristo Jesus. Sim. Salvos em Cristo Jesus. Porque tem evangélicos aqui, membros de outras igrejas que estão nos ouvindo, e o adventista não tem a pretensão, amado, de entender que só na igreja adventista tem gente salva. Não, a gente não tem essa pretensão, não. Na igreja adventista tem gente salva e gente perdida. Tem joio e trigo. Assim como nessa igreja da Celita, antes de ser adventista, lá tem gente muito sincera a Deus e sal. E também tem gente perdida lá, joio e trigo. A gente entende perfeitamente isso. A igreja adventista não é uma seita, não é uma seita. O ministério profético de Ellen White está completamente enquadrado dentro da Bíblia. É só estudar. É só quem entende que a igreja adventista é uma seita é quem vê de fora. Quem entra e estuda a intimidade da igreja vai ver que nada disso tem a ver. Agora, uma ressalva importante. Quando o Celita estuda com o Romeu sobre o dom de línguas, ela começa a perceber que não somente o dom de línguas, mas outras doutrinas bíblicas que ela conhecia não estavam ajustadas à Bíblia. Aqui, queridos, aqui é um lugar muito importante. Porque em relação à sua fé, você, amigo evangélico que está aqui comigo, membro de outra igreja, com relação à sua fé e à sua salvação, à sua sinceridade, nenhuma dificuldade, paizinho. Nenhuma. Assim como você, nós também estamos diariamente lutando pela permanência em Cristo e salvos pela graça. Isto é uma coisa. Outro é quando eu me deparo com a realidade da doutrina e tenho que decidir, nossa, eu não entendia isso aqui, ó. Isto que estava sendo ensinado para mim não está de acordo com a Bíblia. E a Serita foi descobrindo como realmente é a questão do dom de línguas, a imortalidade da alma, sobre o arrebatamento. Ela viu que não tinha nada a ver. E ela começou a olhar e falou assim: opa, e agora? Eu amo os meus irmãos. Essa igreja foi importante demais para mim, porque fui salvo em Cristo, conhecendo o Evangelho aqui. Mas a doutrina não está adequada à Bíblia. E aí, a Serita tem que tomar uma decisão. E a decisão da Serita foi ser batizada e se tornar uma adventista do sétimo dia, já há quanto tempo? Há mais de 30 anos. Eu sei que é difícil, porque muitas vezes você está apegado à estrutura onde você adora. Mas deixa eu fazer um apelo para você, amado. Sem nenhuma presunção de achar que nós somos melhores do que ninguém. Como eu disse para você, é apenas uma questão da verdade, do conhecimento bíblico, doutrinário. Por mais que você ame o pastor, a igreja, por mais que você seja ativa nessa congregação, se ela não estiver adequada à palavra, amado, você tem que tomar uma decisão. Eu não estou falando de comportamento. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas lá na igreja é tão bom, eu gosto tanto, irmão, o pessoal é fervoroso, não é sobre práticas. Nós adventistas temos que melhorar muito na prática, de muita coisa. Eu estou falando sobre doutrina, sobre fé, sobre correção bíblica. Isto, irmão, olha para mim aqui, ó. Ei, você, tá assustado, né? Eu sei. Dá um gelinho na barriga, né? Eu sei. Estou mexendo com a sua vida, né? Eu sei. Mas escute, é inegociável. Doutrina, princípio é inegociável. Bom, você se batiza, se torna adventista. Quantos anos de casado você
passou com o Romão? 27 anos. 27 anos. E na Covid, Romeu. o Romeu, hoje eu tô bem. O Romeu era atleta, saudável, estilo de vida adequado, alimentação adequada, fazia exercício físico, junto com o Celita, pedalava. Até que na Covid, ele contraiu a Covid. E antes de ser evangélico, ele fumou por algum tempo e, por conta dessa dificuldade com o fumo, durante a Covid, segundo o que disseram para a Celita, ele adquiriu uma bactéria e, na Covid, infelizmente, a Celita perdeu seu esposo. Ele estava com o pulmão comprometido por conta do cigarro, a médica disse. Ela que perguntou para ele se ele tinha fumado. E você, de repente, o atleta estava em casa, ele começou com uma tossezinha chata, né? E Sim, você foi ao hospital com ele para verificar isso. Ele já às ficou, vezes não. ele já ficou no hospital por conta da Covid, daí você não teve mais acesso a ele. Não, infelizmente. E nesse contexto da Covid, você perde o seu amado. Você disse, Isso. não tinha marido igual. Como é que ele tratava você? Como é que era o negócio do café da manhã? Como é que ele era? Ah, ele me tratava como uma rainha. Ele não deixava eu sair de casa sem o meu lanche. Ele acordava mais cedo, preparava o meu lanche. Ele acordava mais cedo para estudar a lição comigo, fazer o culto, para orar comigo, para não deixar eu sair sem um alimento espiritual. Ele tinha defeitos, ele? Ah, defeito que ele tinha, não é que é defeito, é o temperamento dele, né? Nós somos antagônicos no nosso temperamento. Ele é uma pessoa muito calma e eu sou sanguínea. Às vezes você falava assim, vambora, homem, vambora, homem, vambora. E ele, É, tipo, na é mais primeira marcha. lento, é mais lento, mas foi graças a isso, né, que Deus trabalhou com a gente, né? Principalmente quando a gente foi trabalhar num encontro de casais com Cristo. Nós nos ajustamos. Porque eles conhecem o ECC, Encontro de Casais com Cristo, e não somente conhecem, mas se tornam ativos e coordenam o ECC durante 10 anos juntos. Irmãos, eles faziam Tudo. tudo junto. Então, era a sombra da Celita, e a Celita Isso. era a sombra dele, né? Por que que eu Era pergunto? assim, tudo que ele queria fazer, pastor, vamos embora, vamos. Aí tudo que eu falava para ele, alguma coisa que eu queria fazer, ele, vamos. Então, o que ele falava, eu topava, o que eu falava, ele topava, entendeu? Uhum. Inclusive, assim, ser coordenador do Encontro de Casais com Cristo, eu falei com ele, vamos pegar? E vamos. E aí, a gente tocou por 10 anos. E você que está me ouvindo, você não entende e nem vai entender, porque a gente não dá detalhes disso, mas tocar o EJC na dinâmica, o ECC, na dinâmica que é, é pesado, porque é um negócio grande, muito legal. Você que nunca participou, se estiver na sua região aí, se for convidado, vá, viu? Porque é uma benção. 10 anos fazendo isto juntos, ele, ele começa a ficar ruim no hospital e você começa a orar. E você me diz no seu testemunho que você não tem coragem de dizer, seja feita a tua vontade. Isso. Não tinha. Eu tinha muita fé, né? Que ele ia lá, era só para fazer exame, né? Estava em observação. E na minha oração estava tudo certo, que ele, né, voltaria. E eu não tinha coragem de falar para Deus, seja feita a vontade de Deus. Mas daí as coisas foram se complicando. Eu percebi que tava, alguma coisa de ruim ia acontecer. E aí, porque o médico falava que ele ia sair na segunda, ia vir para casa na segunda, depois ele mudou para terça, aí foi mudando. Aí falou que tinha essa bactéria que eles não estavam conseguindo conter. E aí, na sexta-feira, eu tive que dobrar os joelhos e fazer uma oração nesse sentido, né? Pedindo para Deus fazer a vontade dele. E aí foi nesse momento que eu ouvi a voz de Deus falar comigo, que
que nem a do filho ele não pôde poupar. Assim, uma voz bem clara, né? Que ele não pôde poupar a vida do filho dele. Então eu entendi que ele não voltaria para casa. E aí, quando foi no sábado de manhã, eu levantei já com esse sentimento. Aí eu não fui para a igreja e fiquei aqui, naquela ansiedade, naquela angústia. E aí eu colocava os hinos, né, que acalmava o coração e ficava aqui deitada aqui no meu tapete aqui, clamando a Deus. Aí quando foi depois do almoço, chegou as minhas amigas da igreja e fazer visita. E aí a Jaqueline, a Maria Tereza e a Rita. E aí elas chegaram, acabaram de entrar, aí chegou um grupo de oração da igreja do Colonial aqui, que são nossos amigos também, participavam do ECC também. Eles chegaram e nós sentamos aqui. Aí ela colocou um hino na TV pra gente cantar. E aí depois acabamos de cantar o hino, o telefone tocou. E na hora que o telefone tocou, era o hospital dizendo que era para eu ir lá. Nessa hora eu entendi. Ele já tinha partido. E depois disso, o inimigo começou a colocar assim, vozes, né? Cadê a fé? Eu tinha tanta fé. Será que Deus te ama? Que Deus te ama? Essas coisas assim, sabe? E aí depois disso eu fiquei assim, bastante, assim, não consegui ir para a igreja, não queria ficar perto de muita gente. A Celita começa a entrar no processo de tristeza profunda que poderia se transformar numa depressão destruidora. Foi esse o processo. Ela estava na curva descendente. Segura bem aí na curva descendente. Eu quero conversar com você que está adorando com a gente. Sabe por que que eu perguntei se o esposo dela tinha defeitos? Porque ele morreu. E eles viviam muito bem, apesar das diferenças. Sabe o que eu consigo perceber, Celita? As pessoas se matam dentro de casa por causa das diferenças. As pessoas se matam dentro de casa por causa dos defeitos que o outro tem. A ideia é que essa pessoa vai estar comigo por muito tempo. Então, como eu tenho essa pessoa por muito tempo na minha vida, eu posso tratar agora de maneira grosseira, eu posso jogar duro, eu não posso ser paciente, posso ter calma. Afinal de contas, eu tenho essa pessoa por muito tempo e a gente vai se ajustando aqui. Então, a noção de que você tem por tempo longo te dá uma certa flexibilidade, movimento dentro do casamento para tratar mal, às vezes. Para Achar que é propriedade também, né, pastor? achar que é seu, que você não vai perder nunca aquilo ali, que você vai bater amanhã, vai voltar tudo ao normal. E aí, essa sensação de que você tem esse controle faz com que você não dê a real importância que essa pessoa tem. E fique valorizando pequenas coisas e destruindo momentos em que vocês poderiam usufruir para a felicidade. Amado, o esposo dela estava com ela normal, em casa, e em pouco tempo ela perdeu o esposo. Você sabe quanto tempo você vai estar sobre essa terra? Você sabe quanto tempo você vai viver, irmão? Deseja a morte ninguém, deseja que ninguém fique doente. Não, a gente quer viver muito. Mas você sabe? Hoje, Axa, a gente está aqui. Amanhã, irmã Janete, a gente não sabe. E por que que a gente não trata as pessoas como se a gente tivesse de maneira suave, agradável, maravilhosa? Mas sabe a ideia de que eu não tenho por muito tempo? Eu não, na verdade, eu não sei por quanto tempo eu vou ter. Então, amigo, abraça, decida ser feliz. Decida ser feliz em casa, pelo amor de Deus. Você que está destruindo seu casamento porque tu é rabugenta, irmã. Faz o favor, decida ser feliz. Tu, irmãozinho, você que está me ouvindo aqui, caça confusão com a tua esposa toda hora por coisa que. Decida ser feliz, irmão. Você não sabe por quanto tempo você vai ter essa pessoa perto de você.
Hoje, a Celita fala com a gente aqui e você consegue perceber claramente o choro, a saudade na voz, a expressão facial, o corpo, dizendo assim: como eu gostaria que ele estivesse aqui. Tanta discussão tola, tantas palavras desnecessárias. A gente perde tanta oportunidade de abraçar, de deitar junto, de passar a mão no cabelo. Nossa, você chegou, que bom que você chegou. Mandar uma mensagem: ó, você não tá aí, mas eu amo você. Eu estava no encontro de casais, sábado, minha esposa não pôde ir, vocês sabem por quê. E na mesa onde eu estava tinha uma foto da nossa família, eu, a Hannah e a minha esposa. Eu estava lá e ela estava aqui. Eu tirei uma foto da nossa foto, mandei para minha esposa e disse: eu estou aqui e você aí, mas nós estamos juntos. Entende, irmãos? Aproveite as oportunidades para o outro ficar bem. Celina, você vai superar não. Você vai começar o processo da saída dessa tristeza profunda, porque você me diz assim: Satanás começa a jogar na sua cabeça, e a fé agora? Deus cuida de você mesmo? Se cuida, por que que não trouxe o seu marido de volta? E você me fala que, muito embora você não tivesse entendido por que o seu marido tinha morrido, né? A permissão, não vontade de Deus, mas a permissão que ele tivesse descansado, que você estava antecipando um processo de aposentadoria para ambos entrarem na missão, porque não somente ela, mas também o esposo, missão na veia, daqui a pouco vocês vão entender isso. E ela busca aposentar mais cedo para viver só da missão, irmãos, porque a Celita, ela tem facilidade de relacionamento, ela fazia captação das pessoas, trazia as pessoas, e o esposo era o professor da classe bíblica. Ela captava e ele dava estudo, ela captava e ele dava estudo. E eles tinham desejo de viver só da missão, tanto é que a filha que está estudando no NASP tem desejo também de fazer missão, o tanto que essa questão da missão é uma coisa viva, vocês vão ver na vida deles. E aí ela busca essa aposentadoria para viver só da missão. E diz: mas meu marido morreu. Por quê, né? Por quê? E ela começa a resolver essa questão das acusações de Satanás fazendo um exercício. Ela diz: eu começo a olhar para as coisas que Deus já fez. Os cuidados confirmam a presença de Deus, mesmo quando está doendo. Você falou de cestas de frutas, de envelope de dinheiro. Você vai perder rápido 6 quilos depois da morte dele. Você disse: eu já era magra, pastor, eu estava desaparecendo. Me fala um pouco sobre a ideia de, no meio dessa dor tão crucial, tão lacinante, você observar os cuidados de Deus. Como é que foi essa questão da cesta básica, do envelope de dinheiro? E você falou bem assim: eu não, Então, eu não tenho meu no marido. velório, Só um minutinho. Eu não tenho meu marido, mas eu sinto a presença de Deus. Vamos ver como é que a Celita fez isso. no velório, muitas pessoas me abraçavam e diziam para mim que Deus iria cuidar de mim. Mas quando você está passando pelo luto, você não tem noção, né, dessas palavras. Não tem ideia, né, do que é isso. Mas aí no decorrer do processo, né, dos dias, da semana, eu fui tendo a prática, né, dessa frase. Eu fui vendo como que Deus estava cuidando de mim. E aí, durante a semana, eu tinha que sair para ver questão de inventário, de mexer com essas coisas. E às vezes eu chegava em casa tão cansada, muito cansada. E numa sexta-feira, várias vezes aconteceu isso, né? Na segunda sexta-feira que eu falei assim: eu preciso chegar em casa e no sacolão buscar umas frutas para o sábado, buscar umas coisas. E aí, quando eu abri o portão, eu cheguei na porta, assim, tava assim uma cesta, assim, de frutas, de legumes, de coisas que eu precisava. E várias vezes eu deparei com essa situação. E também, esses irmãos que chegavam para mim, Celita, você, porque quando a gente, como eu tinha saído do emprego para poder aposentar, a aposentadoria demorou para sair. E aí, e aí também foi cortado, né, a pensão, a aposentadoria dele.
Então eu fiquei sem esses recursos, né? E aí um casal de amigos nossos chegou, parou o carro, me chamou, pediu para entrar dentro do carro e pegou o envelope, entregou na minha mão, falou: Celita, eu sei que você vai passar dificuldade, isso aqui é para você. Aí quando eu abri o envelope, eu pensava, né, deve ter uns R$ 100, R$ 200. Aí ela tinha R$ 1.000 para mim. E aí eu entendi sobre essa frase, que Deus estaria cuidando de mim. E a partir desse momento, eu me entreguei inteiramente a Deus. Falei: Senhor, eu sei que o Senhor cuidará de mim. E aí que eu entendi o que que é fé. Até então eu pensava que fé era a resposta das orações atendidas. E eu entendi que fé é a perseverança, mesmo diante daquilo que a gente não entende, não aceita. Eu entendi, compreendi hoje que o que que é fé é aceitar e perseverar. Irmãos, o exercício de olhar para as coisas que Deus já fez ajuda a superar os momentos difíceis da vida. A gente tem uma tendência, e é normal, que no meio do olho do furacão você não consiga perceber mais nada. Você está em completa convulsão, eu entendo. Mas depois do sacode, você precisa olhar para o que Deus já fez. E ela começou a perceber os carinhos de Deus. Porque enquanto nós estivermos nesse mundo aqui, querido, amado, você que está aqui comigo, Deus não prometeu que a gente não ia sofrer turbulência. Não prometeu. Não foi esta a garantia que ele nos deu. Não foi. Mas ele diz assim, ó, eu vou mostrar para você que aquilo que por viver nesse mundo não será evitado, eu vou estar com você. Até um dia em que eu vou estar plenamente e a turbulência não vai acontecer mais. Então espera, saiba esperar. E sabe o jeito certo de esperar? É na hora que aconteceu o que você não consegue entender, olhar para o que você conseguiu entender. Quem trouxe essa cesta básica, essa cesta de fruta? Foi Deus. Quem moveu o coração desse irmão a trazer R$ 1.000 para... Foi Deus. Quem trouxe aquele irmão, aquela irmã? Olha só o carinho de Deus, irmãos, carinho de Deus. O marido dela falece dentro do hospital. Ela está em casa. O hospital ia ligar. Naquele É, dia, Deus levou irmãos da igreja, irmãos de uma outra igreja que fazem parte do ECC com ela, para que ela recebesse uma notícia tão grave. Ela não estava sozinha, ela estava acompanhada por pessoas que deram sustentação. Sabe o que é isso? É Deus cuidando, irmãos. são Ah, os pastor, abraços de Deus, pastor. são, irmãos, Os abraços de Deus. abraços de Deus. Mas Deus não poderia ter evitado que ele morresse? Sim, mas, irmãos, Deus não vai evitar tudo. O propósito não é esse. E a gente não sabe o conflito que existe, né? Conflito espiritual. Método para você não se desesperar na turbulência. Olhe para o que Deus já fez. Quer ver? Eu vou dar só um exemplo aqui. Sabia que se você não pudesse piscar, seria terrível? Sabia não? Thalita, de repente, parou de piscar. Meu amigo, você ia ver a gravidade que é não poder piscar, irmão. Como é que a sua vida ia virar um desastre? Pisca aí, irmão, pisca. Pisca. Sabe o que que é isso aí, irmão? É Deus. E é tão simples, né? Mas a gente convive tão facilmente com essas coisas simples que não as reconhece. A Thalita se ajeitou agora para se assentar mais confortavelmente na cadeira. Thalita, se você não tivesse o movimento do pescoço para baixo, alguém teria que colocar você na cadeira e ajustar o seu corpo. Mas a gente tem isso tão facilmente que não reconhece a importância dessas coisas muitas vezes. Valorize, irmãos, valorize as pessoas e as coisas simples. A vida vai ficar melhor. Mas aí, nessa saída da tristeza profunda para não cair na depressão, a Celita conhece a sala 57. E você entra na sala 57 tem quanto tempo, Celita? Ah, na realidade, a gente já estava assistindo, né? Você E assistiu entrou junto a com ele. pandemia, a gente estava assistindo a sala 57. E aí, depois que ocorreu isso daí, eu não estava indo para a igreja, eu não estava saindo, e aí eu
eu tive, né, o apoio. A Sala 57 foi a minha sustentação dentro de casa. Foi a igreja dentro da minha casa. Os pastores que pregavam, os testemunhos, tudo isso ia consolidando a minha fé mais ainda em Deus. Eu fui me fortalecendo, né? E aí, de acordo com essas as prioridades aí da sala, né? Isso estava me incomodando, né? Foi me incomodando, e aí eu falei assim, nossa, mas eu vou ficar aqui prostrada? A minha sala, a minha casa sempre, a gente sempre dava estudo bíblico, e agora, como é que eu vou fazer? Eu não, eu não dava, eu não, eu só captava, né? Eu não tinha experiência de dar estudo bíblico tão bem como o meu esposo dava, né? Que ele gostava muito de profecias, ele era um exímio instrutor bíblico, né? E eu não me achava em condições, né, de estar fazendo isso. Mas daí eu peguei e falei assim, o que que eu vou fazer? Agora ninguém está se reunindo mais nas casas. E aí eu convidei uma amiga minha, falei, você não quer estudar a Bíblia comigo? Ela morava em Santa Catarina. E chamei também uma vizinha aqui, e chamei a Lúcia, minha vizinha que é adventista, você não quer fazer uma dupla comigo? Pra gente dar estudo bíblico? E aí eu convidei a Elaine, e a Elaine aceitou, que ela é mãe da- do amigo do meu filho, que foi assim também uma coisa assim bem interessante, assim como Deus nos uniu, né? Da forma que Deus nos uniu. E eu sempre tive, falei assim, nossa, eu precisava tanto falar de Jesus para Elaine, mas é tão difícil porque, nossa, eu não tenho contato dela, eu não, mas não sei como que eu consegui também o contato dela, e a gente começou a trocar mensagens. E aí, como a Sala 57 falava que é para a gente orar pelas pessoas, mandar áudio de oração, aí eu mandava os vídeos também de testemunho. E E aí ela foi recebendo, né, essas mensagens e eu não sabia que ela estava passando por problemas, por dificuldade. E aí eles aceitaram, aí a gente começou a fazer estudo bíblico online. Você vê a importância de repetir as prioridades, as atividades da sala, que ela começou a ser incomodada no meio de uma dor profunda com o Ministério do Desaguar. E ela vai dizer assim: meu Deus, eu vou ficar aqui. Era tão cheia a minha casa, meu marido, ele que dava estudo, eu captava. Quer saber? Eu vou fazer o legado dele não se perder. Eu vou continuar a fazer o que fazíamos juntos, só que agora eu vou dar estudo bíblico. E ela diz assim: ó, eu preciso dar estudo para alguém. E ela começa a se movimentar, e quando a gente se movimenta, provocado pelo Espírito, ele vai usar. Você estava meio triste porque tinha trabalhado bastante, ninguém havia se batizado até então. Mas esse final de semana, alguém muito importante batizou. Quem foi? A minha irmã já fazia o trabalho com ela há algum tempo, né? E eu falei, Senhor, e aí depois ela estava tendo umas dificuldades lá na igreja dela, e assim, de umas coisas assim, de milagres, umas coisas assim, bem estranhas lá dentro, começou a incomodar ela. E aí ela veio me perguntar sobre isso, eu falei assim, até então ela não tinha conseguido ainda nessa abertura para estudar a Bíblia. E aí ela começou a estudar a Bíblia comigo, né? Nesse grupo online. E aí quando foi, Nesse grupo online. Você nem sai de casa, não. É no não, online, né? grupo online, né? Grupo online. E aí ela começou a se interessar, começou a frequentar a igreja, começou a ir na igreja. E aí começou a assistir o reencontro, né? Que teve agora, o último reencontro, e o Nicolas, que é o pastor que está se formando, teologando. E aí ele fez uns sermões maravilhosos lá, e um dos sermões foi sobre a igreja verdadeira. E aí depois, no sábado, né? E aí eu fui levar ela para casa, e aí quando ela desceu do carro, falou assim, nossa, eu vou fazer aniversário essa semana. Vai ser agora, quarta-feira. Nossa, seria tão bom, né, se eu me batizasse, né, no meu aniversário. E aí eu falei, pastor, aconteceu isso, isso, isso. E eu já tinha passado com ela, já sabia, né, que ela já tinha entendido algumas coisas, já estava vivendo, né, a mudança na saúde, ela já estava mudando, já estava guardando o sábado. Então, eu já vi que ela já estava já demonstrando, né, interesse. E aí o pastor foi lá, preencheu a ficha, ela se batizou sábado passado. Até mandei a foto pro senhor aí, no Olha WhatsApp que, do senhor. olha que legal, irmãos. Que legal. Ela E aí, está. para mim, foi assim, foi um abraço de Deus, porque eu estava falando, Senhor, eu já estou estudando a Bíblia com várias pessoas e ninguém tomara a decisão. Mas eu nunca imaginava que fosse a minha irmã, né? Assim, né? Que fosse tomar essa decisão, né? Então, eu senti abraçada por Deus.
Você estava percebendo aqui, enquanto a gente falava sobre o esposo, a Celita tinha um tom de voz triste, lágrimas nos olhos, e agora é diferente. Você viu Celita sorrir. Engraçado, né, querido? Amém. Engraçado expressão, né? Interessante, melhor dizer. O choro pela morte e o sorriso pela vida. O choro pela morte do esposo, a dor, e o sorriso pela vida da irmã que entregou a vida a Jesus. Sabe, queridos, o evangelismo, ganhar almas para Jesus, não reaviva você, mas mantém você vivo. É o caminho pelo qual Deus trabalha para você ser mantido vivo. Olha que imagem bonita essa que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Isso aqui é de Deus, irmãos. É de Deus isso aqui, ó. E saber que ó, a felicidade da Celita abraçando, que coisa boa. Vou mostrar aqui para vocês, irmãos. Ó, que legal, ó. Isso aqui é para a gente celebrar, irmãos. Isso aqui é de Deus, ó. Tá vendo? Coisa linda. Aqui é a irmãzinha. Você, quem é essa aqui? É diretor do Ministério da Mulher. E essa jovem senhora? Essa é a esposa do pastor, a Josi. Muito Pastor bem. Rand. E, Esposa do vo- pastor Rand. e você agarrando sua irmã. Ai, muito gostoso, pastor. Nossa, maravilhoso, gente. Compartilhar a fé. Ameniza a dor, não é? Porque você A continua com ministra. saudade do seu esposo, mas Sim, a dor diminui, gente. Trabalhar, Animada e feliz por entregar o coração ao nosso Senhor e Salvador Jesus. pastor, a gente precisa semear e a gente precisa continuar regando. aham. Deixa eu adiantar aqui para a gente ver o batismo dela. Tá. De acordo com a sua vontade, de acordo com a profissão de fé que foi feita aqui, manifestando o seu desejo de receber a Jesus no seu coração e fazer parte dessa igreja. Na condição de pastor e ministro do Evangelho, para o perdão, salvação e vida eterna, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você não é batizado ainda. Você está aqui nessa sala. Tem que tomar sua decisão pelo batismo. Faça isso. A Cláudia, que frequenta conosco aqui, vai batizar na vigília. 1 ano e pouco de sala. Nunca tinha ido a uma igreja adventista. A igreja que ela conhece, Sala 57. Já está frequentando a igreja, sendo assimilada na igreja dela por pessoas da sala. Estamos cuidando disso. Você, amado, você, amada, que ainda não tomou a sua decisão pelo batismo, bora, bora, avisa a gente. Avisa a gente, de repente a gente faz na vigília também. Mas está faltando o quê para você ter essa coragem? Deixa eu mostrar uma fotinha da sua classe bíblica e eu quero que você me fale se tem alguém dessa classe bíblica por aqui. Deixa eu mostrar essa classe. Essa é a classe bíblica, irmãos. Ó, continuando o legado do marido. Ela disse: eu fazia captação, agora eu vou dar estudo bíblico. Nós não vamos parar, não. Olha o sorrisinho aqui, ó. Quem é esse que está do seu lado aqui? Esse é o pastor Nicolas, que está se formando. Eu chamei ele para. Ele veio lanchar aqui comigo e aí já chegou a hora do estudo, ele participou com a gente. Olha o sorrisão bonito aqui, ó. Irmãos, trabalhar pela salvação dos outros ajuda a diminuir a dor e a saudade da Celita, do seu esposo. Isso tem me ajudado bastante. E a Elaine faz parte desse meu processo. Quem é Elaine? Elaine é essa que está aí em cima aí. Acho que ela está aí. Vamos ver se ela tá, que eu Elaine Moraes. quero mostrar a Elaine. Deixa eu ver. Elaine Moraes. Mas em qual contexto a Elaine aparece? É porque foi através dela que eu comecei, né, a desenvolver esse trabalho. Ela tá Essa aqui? aqui, ó, essa clarinha aqui, em cima da Essa? de azul. Essa, né? Em cima de Essa, azul, é. essa é a Elaine. Qual É é a isso. foi com ela que você começa a dar estudo. Foi com ela que eu comecei a desenvolver esse trabalho, assim, de estudar online, né? Nós vamos conhecer a Elaine. Já trouxe a Elaine para cá.
Elaine Moraes. Elaine, eu vou liberar você, abra o seu áudio, por favor. É porque também eu não sabia que ela estava passando por problemas, né? E, Aham. e o Oi, Espírito Santo foi. Movendo, né? Oi, Elaine, tudo bem? tudo, Que tudo bem, alegria, que alegria poder falar com você. Tudo bem? tudo bem. Estão conseguindo me ouvir? Estamos te ouvindo bem, fica tranquilo. Então, quer dizer que você conhece essa dona Celita aí? Nossa vida se cruzou de uma maneira diferente. Os nossos filhos são, a gente, são amigos e a gente formou uma família. Os meninos formaram uma família. Então, nessa época que a Celita, às vezes, muita coisa ela nem sabe, mas eles são em quatro. Então, o Reale, o filho da Celita, o meu filho, o Leonardo, o Felipe, o Klaus, desculpe, e o Gabriel. Eles são em cinco. E, tipo, um protege o outro como irmão. A família, eles se pegam, se reúnem e se cuidam. A Celita talvez nem saiba, talvez não sei se eu contei ou não para ela, mas os meninos participaram muito ativamente quando ela estava no período terrível, terrível, que foi o falecimento e toda a parte ali de velório, de tudo, eles estavam juntos. Então, assim, eles, assim, uma irmandade. A O Celita, a recém Celita, tinha perdido ele não tem pai e recém tinha perdido a mãe e eles fizeram a mesma coisa. E daí, e logo em seguida, deu essa tragédia na vida da Celita, que ela contou do marido, mas ela perdeu o sogro, né, Celita? Meu pai faleceu na segunda-feira e meu esposo no sábado. Então foi um baque muito grande. Foi muito, mas teve o teu cunhado também, né? Ah, meu cunhado tinha falecido antes, 3 meses Foram antes. pessoas, três, assim, não, não pega. Elaine, Tempo, né? Elaine, tem quanto tempo que você conhece a Celita? Não sei, a gente com 18 anos, não sei. E, e Ah, Ah, Celita, tem vivo foi um quanto, pouco antes da pandemia. tem, vivo tem, a tem quanto tempo pandemia. Ah, que foi você, antes da pandemia. tem quanto tempo que você estuda a Bíblia com a Elaine? Nada, os meninos tinham uns 16, 14, 16 Faz. meninos A tinham. gente começou, foi na pandemia. É, Depois, né, que meu esposo faleceu. é, 2022, por aí. Você a- começa a estudar a Bíblia com a Elaine depois da pandemia. Isso, Nesse, 22. nesse, no nesse, início da nesse, des- nesse despertar seu da ideia de continuar o legado de ganhar almas que seu marido tinha, você deixa de captar pessoas e você agora vai oferecer estudo bíblico e vai ser a professora. E a Elaine é a primeira desta lista de pessoas que online você começa a estudar a Bíblia, que dá o fruto do batismo da sua irmã e que você, obviamente, tem preparado mais pessoas para enquanto. Irmãos, entende o que eu estou querendo mostrar para você aqui? O trabalho por outras pessoas, o compartilhamento da dor, compartilhamento do evangelho, a alegria de ver uma pessoa conhecer a Cristo, diminui a dor que você sente. Acomoda a dor, seja o luto, seja a dor causada por uma traição, seja a dor causada porque você está passando por tribulações severas dentro de casa. Nosso problema é que quando essas coisas acontecem, a tendência da gente é parar. Quando a gente para, aí a Celita falou uma coisa muito interessante na conversa que a gente tem. Quando a gente para, Satanás abre Brecha. furas, brechas, e ele mesmo trabalha nas brechas que ele causou. É. Ele estava tentando fazer uma brecha em relação à fé, à confiança. Mas ele não venceu, amém, irmã Celita? Amém. E Isso. a Elaine fez parte desse processo, né, nesse começo. E daí eu fiquei muito doente
E a Celita e eu, ela me deu esse vigor na alma novamente. Eu não conseguia ler, eu não conseguia nem levantar a cabeça, eu ficava só deitada. Deu um problema bem grande meu, né? E ela foi o meu alicerce. E sem eu saber, sem eu saber, não, eu estava sabendo. Eu sabia, eu queria fazer o estudo bíblico, mas eu não sabia a importância que estava tendo para ela. Que legal. A gente consegue perceber, Elaine, o seu carinho e o seu amor pela Serita quando você fala. Dá para ver que isso não é uma coisa de fora, é uma coisa de dentro, de dentro. Você já tomou a sua decisão pelo batismo, Elaine? Eu tomei, voltei atrás e parei. Daí eu fiquei um pouco assim, com algumas Doutrinas? doutrinas, e daí eu parei. E agora, novamente, eu estou Retomando. retomando, e a minha vida é um pouco diferenciada, vamos dizer assim. Faz assim, ó, Elaine, faz assim, ó. Ela achar que deve contar, ela conta a Não, situação. gente, nós, Turbulenta, né? nós não podemos abrir essas coisas que nós não combinamos aqui. Fica tranquilo. Com relação ao seu amadurecimento, Elaine, permita que Deus vá trabalhando em todas as áreas. Ele vai mexer em tudo, sabe, Elaine? Ele Uhum, tira a gente da zona de conforto. Então, tem hora mesmo que a gente recua, tem hora que a gente avança, mas tome a sua decisão de aceitar a Jesus plenamente com relação às verdades que estão lhe sendo apresentadas. E uhum, permita, Elaine, que o tempo e o Espírito Santo façam o trabalho. Eu disse no tempo passado para uma dentista, amiga nossa, que assim como você não era adventista, estava sendo inserida aqui na sala, e no seu caso você está sendo inserido pela Serita, eu vou dizer para você, nós vamos nos encontrar num ponto futuro. Daqui a pouco vamos nos encontrar de novo nessa sala. Hoje eu uhum. mostrei o batismo da irmã da Celita, mas eu estou dizendo que daqui a um pouco tempo eu vou mostrar o seu batismo aqui. Amém. Bem, eu sei. Ouça, Amém. eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza, Elaine, certeza de que daqui a pouco, e não é muito, eu vou mostrar o seu batismo aqui, para a honra e glória de Deus. Amém? Amém. Obrigado, obrigado, Elaine, por ter vindo aqui, falado um pouquinho só, mas para a gente mostrar o quanto essa amizade cristã é importante para você e para a Celita também. Eu tenho 4 coisas para dizer para você, Elaine. Hum, Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe. Amém, amém. E eu, Amém. e eu agradeço a Celita abriu um mundo novo para mim, a, que eu agradeço muito, muito. Muito bem. Ela- Obrigado, muito obrigado por você ter vindo aqui e falado um pouquinho com a gente, tá bom? Grande dia. Amém. Conhecemos um pouquinho da Elaine, como é bom, né? E isto está fazendo com que você tenha condições de superar melhor, de se acomodar nessa dor da perda do seu marido. Deixa eu dizer uma coisa para você, Celita. O seu marido descansou em Cristo. Agora é a sua vez de permanecer fiel até o fim, ou até o fim da vinda de Jesus, ou até o fim da nossa vida mesmo. Porque Jesus vai morrer, vai voltar com a nossa morte ou com a vinda dele nas nuvens dos céus. Nós cremos pela fé que seu digníssimo marido descansou em Cristo. Então, Celita, continua ganhando alma para Jesus, irmã. Continua sendo essa bênção que você é, abençoando pessoas, abrindo a sua casa, classe bíblica, virtual, presencial, uma bênção na igreja. Continua fazendo isso, porque se ele tivesse com você, vocês fariam juntos, não é? Porque Sim. você tem uma promessa do Senhor. Sabe qual é a promessa, Celina? Ele descansou em Cristo e é a nossa esperança. Amém. Vocês vão se abraçar de novo. Amém. Amém. Vocês vão se abraçar de novo. Amém. Continue, Obrigada. continue usando o poder do Espírito Santo para amenizar a dor, ganhando alma para Jesus.
Cara, isso é tremendo. Isso é tremendo, irmãos. Os seculares, os ímpios, quando sofrem, param. Os cristãos, quando sofrem, ganham alma para Jesus. Seria extraordinário isso. Porque você teria todo motivo para dizer assim, pastor, quer saber? Eu não quero saber disso. Não, eu estou cansado, olha só. Você está esquecendo de você por conta de um legado extraordinário que seu marido deixou, que é o de ganhar almas para Jesus. Movida pelo Espírito Santo, sob a influência desta sala aqui, você decide, no meio da dor, ganhar almas para Jesus. A dor não pode parar um crente. As dificuldades não podem parar um crente. As tribulações que Satanás coloca na vida da gente não podem parar a gente, irmãos. Dor não para crente. Me diga o que que a sala 57 representa para você, lindinho. Que ela representa? Ela representa vida. Ela conseguiu trazer vida para um momento que eu estava morrendo. E a gente nem se conhece pessoalmente, né, Celita? Né? Mas não parece que a gente se conhece pessoalmente? Sim. Apesar, sim, pastor, que eu fui lá no NASP, que teve um encontro lá, eu tirei uma foto com o senhor. Ah, então a gente se conhece Lá pessoalmente. em. Qual que Lá é na o. igreja da Thalita. Lá no. Que legal poder ter abraçado você. Fiquei feliz agora, mais Tirei feliz. uma foto com o senhor. Lembrei. Mas a gente tem uma sensação, né, de que eu tô dentro da sua casa, você tá aqui dentro da Sim, minha. e é A isso que acontece com a sala, né? No momento que eu estava passando por esse período, parecia que os pastores estavam aqui do meu lado, fazendo a administração, né? Na minha vida espiritual. Parecia que a gente estava aí dentro, né? E aqui dentro, aqui do meu lado, aqui na sala, aqui, ministrando, né? A minha palavra, os conselhos, os testemunhos também me ajudaram bastante. Você chorou muitas vezes, a gente nem viu, né? Nem viu, é. Você se alegrou muitas vezes e a gente nem viu. A Sim. sala muitas vezes levou conforto para você e a gente nem viu, mas estamos vendo agora. E você não sabe o que o nosso time, a Soraya está ali sorrindo de alegria, o que o nosso time da sala 57, que paga o preço para essa sala vir ó, todo dia, fica feliz quando a gente vê você dizer que a sala foi a sua âncora nesse momento de sustentação. A gente estava dentro da Foi o sua casa, bálsamo, né? ministrando ao seu coração e ajudando a É. você não cair numa depressão profunda. E hoje, essas almas que estão sendo batizadas fruto do seu trabalho, eu perguntei para a Celita, tem influência da Sala 57 porque é um ministério que surge estimulado pela sala e pelo legado do marido. Cara, é extraordinário. Você não tem noção o preço que isso tem, a alegria. Este é o alimento de quem é 57 mesmo de verdade. Esse é nosso alimento. Pastor, por que que você vem todo dia de madrugada aqui, junto com essa turma toda que ajuda essa? É por causa disso aqui, irmão. É por causa disso aqui. Isto me importa. Pessoas me importam. E saber que no momento desse, é como se eu estivesse lá do lado dela dizendo assim: levanta-se, Lívia. Tem mais coisa para fazer. O mundo não acabou. A sua vida não acabou, Celita. Tem mais. Você que abre essa janelinha, você que não abre essa janelinha, tem toda a influência na vida da Celita também. Você, moderador, você, pastor, que vem para cá. Você, pastor e Celita e Talita, que me ajuda a apresentar essa sala. Moderador, os pastores que me ajudam. Gente, é isso aqui acontece milhares de vezes e a gente não sabe. Estamos sabendo da Celita, mas tem muitos e muitos outros. Eu tenho uma lista que eu mando também, todos os dias, né? Um grupo de pessoas que eu mando também. Eu amo Link. você, eu amo você, Celita. Torquato, eu preciso de você para ser feliz. Você, Celita Torquato, é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus que você existe.
Eu também, pastor. Eu te amo. Eu preciso do Senhor para ser feliz. Eu creio mais em Deus. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o Senhor existe. E a Sala 57 existe. E os meus amigos também existem, meus irmãos, que me deram força, meus parentes, né? Me deram força. Eu amo todos vocês. Fica com Deus e fica firme, tá bom? Amém. Amém. Quero mandar um beijo para a minha igreja, Igreja do Parque Industrial, aqui em São José dos Campos, para meus irmãos queridos que me visitaram, os pastores. Que Deus abençoe ricamente todos vocês. Fica com Deus, um grande dia na presença dele, tá bom? Amém. Ah, você conhecia a história da Celita Torquato. Você lembra da Evelyn? A Evelyn deu um testemunho duas vezes aqui na sala. Uma menina de Deus. A mãezinha dela, o pai, são assistentes da sala 57. A Evelyn conta um testemunho de que Jesus foi na igreja dela e conversou com ela. Se você não viu o testemunho, procure aí no nosso canal. Uma bênção. Mas a Evelyn está de luto. O paizinho dela descansou, seu Nerinho. A mãezinha dela assiste a sala todos os dias pelo YouTube. Ontem recebi a notícia do falecimento do papaizinho dela. Então hoje a sala está de luto porque mais um dos que estão frequentemente aqui descansou. A Evelyn está hoje triste, vai sepultar o paizinho e nós vamos terminar a nossa sala em silêncio, tá bom? Como a gente faz, não dá para fazer todos os dias quando alguém falece, mas eventualmente, esporadicamente, nós paramos a sala e fazemos nosso bom dia com alegria em silêncio, para conectar a nossa dor com a dor da Evelyn, com a mãezinha dela, com a família. O irmão dela mora aqui em Brasília, já almoçou aqui em casa, nos encontramos em alguns eventos da igreja, também assistente da Sala 57. Então, um abraço para essa família que está enlutada, para você que também perdeu alguém esse mês, esse ano, essa semana, talvez tenha perdido hoje também. Então, nós vamos terminar a nossa sala hoje em silêncio, uma pipoca silenciosa, só olhando o rostinho para que esse silêncio seja uma comunicação, uma consideração da Sala 57 a esse momento de luto da Evelyn, da mãezinha dela, do irmão e de toda a família e dos enlutados aqui da Sala 57. Bom, orem pela Evelyn, ela perdeu o papai. Imagina, né? Situação difícil. Vou ligar para ela hoje, vou ligar para a mamãe dela para poder orar com eles. Pai bondoso, nosso Deus, obrigado pela sala, obrigado pelo testemunho da Celita, Deus. Como o Senhor move pessoas que têm o Senhor no íntimo, mesmo na dor, na aflição, no choro, vê que a voz embarga, a lágrima desce, saudade do marido, está ganhando alma para Jesus. A dor não pode parar o crente. O cristão não é parado pela dor, porque as dores do Senhor Jesus são maiores que as nossas, foram maiores que as nossas, e nós não podemos ceder para as implicações que Satanás provoca na gente, as tentações, as fissuras, as dores que ele nos leva a sentir aqui, não podem nos parar. São pessoas ganhas para Jesus, almas entregando a vida a Jesus, que vá. Obrigado por essa sala tão aquecida hoje, que o Senhor esteja conosco durante a semana, Pastor Lucas, durante todos os dias da semana e na sexta, nossa vigília, que eu tenho certeza será uma grande bênção. Batiza-nos com teu Espírito, Jesus, amado Espírito Santo. Mova-nos nesse dia. É no precioso nome dele que pedimos. Amém, amém e amém. Muito bem, queridos. Muito bem. Contando 1, 2, 3. Até quarta-feira, tá bom? Deus abençoe.